plataformas virtuais e também para você que está nos acompanhando pelo G1 Caruaru em Região e pelo CNF. Lembrando que estamos agora ao vivo aqui, direto do auditório da FIEP, a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, em Caruaru, na rua Padre Félix Barreto, número 79, para esse projeto que já ouviu o candidato do PDT, José Queiroz, o candidato do Solidariedade, Armandinho, e na manhã de hoje, dessa quarta-feira, dia 28 de agosto de 2024, estaremos ouvindo as propostas do candidato do PL, Fernando Rodolfo. Esse projeto que tem uma parceria com entidades de classe aqui em nossa região. É sempre uma satisfação agradecer aqui a vinda dessas pessoas que estão fazendo parte desse projeto. Dando sequência, portanto, a esse primeiro bloco, a gente abre espaço para que a candidata Luiziane Delgado, vice na chapa, fale por 10 minutos, né? Então você tem esse período para falar. Bom dia, seja muito bem-vinda, fique à vontade. Desde já, estou aqui justamente para me apresentar. Me chamo Luiziane Delgado, sou mãe adulta, mãe de uma criança autista de 7 anos, Maria Frederic, e fui convidada pela chapa, diretamente pelo Fernando Rodolfo, para assumir uma missão juntamente com ele sobre plano social. Como é uma pauta minha já de muitos anos, então estou aqui justamente para fazer diferença junto com o governo e trazer melhores possibilidades para que esse governo venha crescer, que daí viemos trabalhar em equipe, né? Até porque desde então estamos trabalhando em equipe e eu acredito que não acontece um governo sem ter o apoio de uma equipe, todos têm que estar juntos, né? E positivamente, e estou muito confiante que estamos fazendo um bom trabalho e, se assim Deus permitir, estaremos certos de que a vitória chegará. Tá certo, portanto, muito obrigado à candidata vice Luiziane Delgado. E agora a gente abre espaço para que o candidato Fernando Rodolfo fale um pouco a respeito de suas considerações iniciais. O tempo é de 5 minutos para que o candidato se posicione. Bom dia, seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom dia, eu quero aqui inicialmente agradecer essa oportunidade de estar presente nessa sabatina, promovida por diversas entidades, pelo Grupo Asa Branca. É um momento onde nós temos a chance de conversar com os nossos eleitores, conversar com o Caruaru, que tem enfrentado ao longo das últimas 4 décadas uma perda de protagonismo gigante. Eu quero começar falando isso. O nosso lema de campanha é: Caruaru precisa de ordem e progresso. E posso tranquilamente explicar por que nós escolhemos esse tema. Primeiro, porque Caruaru tem visto um abandono na sua periferia, na saúde, na infraestrutura, na zeladoria do município, na segurança, porque o município não faz a sua parte, e é preciso colocar ordem. E o progresso ser recuperado, porque ao longo desses últimos anos, em que o município vem sendo governado por 3 famílias que se revezam no poder, a perda de protagonismo é gigante, é notória. Nós perdemos primeiro para Campina Grande e agora perdemos para Petrolina. Eu vi um depoimento, um discurso da família Coelho, esta semana, do ex-senador Fernando Bezerra e do ex-prefeito Miguel Coelho, batendo no peito e dizendo que deixaram Caruaru para trás. E, lamentavelmente, isso é verdade. A gestão que vai governar o município pelos próximos 4 anos tem que ter isso em vista, tem isso como foco. A gente não pode olhar para Caruaru simplesmente para os problemas do dia a dia. A gente tem que olhar para Caruaru do futuro. E olhar para Caruaru do futuro é focar em devolver a ela o seu protagonismo regional. E por que eu falo protagonismo regional? Porque nós perdemos de vista essa condição de líder regional do Agreste. Aqui em Pernambuco, desde 2007, o então governador Eduardo Campos criou uma lei que estabelecia os comitês regionais de desenvolvimento. Lamentavelmente isso ficou no papel, não avançou. E hoje a gente tem oportunidades passando na nossa porta, como por exemplo a Transnordestina, e Caruaru não entra nessa discussão. Ora, como falar em progresso, como falar em desenvolvimento, se eu não consigo ter em mente um programa
que venha buscar investir na economia, retomar o desenvolvimento econômico e assim gerar emprego e renda para a nossa gente. É sobre isso essa campanha. Essa campanha não é simplesmente para tratar de fazer calçamento, de fazer pavimentação, de fazer saneamento. Isso tem que ser feito, até porque o povo está abandonado lá na periferia. Ontem eu estava lá na Vila Cipó e o que eu vi foi um retrato que as pessoas não conhecem. Porque o que se vende de Caruaru é uma cidade linda, desenvolvida, que não tem praticamente nada para se fazer. Mas a Caruaru da vida real é a que a gente vê na rua, quando o povo está na lama. E isso tem que ser resolvido. A gente não pode permitir que o caruaruense tenha que acordar 4 horas da manhã para pegar uma ficha e ser atendido no PSF do seu bairro. Isso tem que ser resolvido. Mas a gente não pode focar apenas nisso. Isso é um problema do cotidiano. Mas o próximo prefeito, ele tem esse desafio de olhar para Caruaru do futuro. E essa é a nossa proposta de gestão. Trazer de volta o progresso, trazer de volta o desenvolvimento econômico. Isso passa necessariamente por uma transformação na forma de se gerir o município. Por exemplo, quantas vezes o prefeito que está aí, que substituiu a Raquel Lira, veio aqui dialogar com os setores econômicos do município? É preciso fazer pontes. A gente não pode simplesmente se trancar no gabinete do prefeito e esquecer que quem faz a economia são vocês. São essas entidades. Sabe, a gente não pode falar de economia sem sentar com vocês. Gestão é abrir pontes, é fazer pontes para chegar ao desenvolvimento com diálogo. Nós sabemos que entra ano, sai ano, entra prefeito, sai prefeito. E como o próprio candidato aí, Fernando Rodolfo, falou, nós temos um problema muito sério com a Feira da Sulanca. Que a gente sabe que ali o local não comporta, não tem mais conforto para ninguém. Sabemos que outras cidades aí se organizaram, como Santa Cruz principalmente, tem um espaço para ônibus, para todo mundo é muito bem recebido. E aqui, muito pelo contrário, a gente ficou vendo críticas de pessoas que para estacionar o ônibus tem que pagar uma fortuna, não tem uma acomodação para o pessoal. E por conta disso, a gente vê que muita gente não está vindo para cá e está indo para outras regiões. Aí eu queria saber quais são as propostas do nosso candidato aí a respeito da Feira da Sulanca. O que é que ele tem, se tem proposta de mudança ou de renovação, de reformar alguma coisa na feira. Pois não, candidato. Era muito oportuna a sua pergunta e, sobretudo agora, no começo desse debate. Eu tenho dito, por onde passo, nas entrevistas que dou, nas oportunidades que tenho de conversar com as pessoas, de que a feira é o pulmão da economia de Caruaru. E hoje, lamentavelmente, esse pulmão está sendo ignorado pelos gestores que passaram nesses últimos 40 anos e pelo atual. Eu aprendi com o Roberto Caminho uma coisa, quando tive a oportunidade de trabalhar com ele, que se olha as melhores histórias que eu conto nos meus programas, eu escuto dentro de um táxi. Ele quis dizer o que com isso? É ouvindo as pessoas que a gente busca as melhores soluções. Eu estava lá em Juazeiro recentemente, no Ceará, fui lá para um evento do Partido Democrata e peguei um táxi, o taxista me perguntou, sou de Caruaru, sabe, conheço aquela feira lá. Agora hoje a feira que vale é de Toritama e é de Santa Cruz. E eu tive que ouvir aquilo e dizer, não é bem assim, mas no fundo sabendo o que é. A gente tem perdido protagonismo na feira de Caruaru. Isso é culpa de quem teve a oportunidade de fazer e não fez. Se fala muito em estudos, e de fato é necessário se fazer um estudo de viabilidade econômica para saber se a feira continua lá ou se a feira sair lá. Chegando à prefeitura, deve ter estudos lá, porque os últimos prefeitos sempre disseram que tem estudos, mas nunca saiu desse estudo. Então, pegar esses estudos atualizados e ter atitude. Porque o que vai fazer a diferença é a atitude. Se for para tirar, a gente tira. Se for para ficar, fica, mas não fica do jeito que está. A gente tem que fazer uma requalificação. Andar ali na feira é triste, a gente não vê banheiro, a gente não vê uma estrutura de saneamento adequada, a gente não vê segurança adequada, tem problemas em todas as áreas, sobretudo nas instalações elétricas e hidráulicas.
falta capacidade ali de estacionamento, como você mesmo frisou aqui no início da sua pergunta. Então, é urgente que se faça uma intervenção ali na feira, intervenção administrativa. Agora, isso de forma muito técnica. O gestor não vai tirar a ideia da cabeça dele simplesmente porque ele dormiu, sonhou que deveria ser assim e fez. Não, tem embasamento técnico, é isso que nós vamos fazer. Se for para tirar, a gente tira, se for para deixar, fica, mas repito, não fica do jeito que está. Nós vamos devolver o protagonismo da Feira de Caruaru. A Feira de Caruaru vai falar alto, como você falou. Não vamos baixar a cabeça aqui na Feira de Toritama e de Santa Cruz do Capibaribe. Bom dia a todos. Candidato, eu vou lhe questionar sobre infraestrutura e capacidade de investimento. O seu programa de governo fala em fortalecimento do segmento industrial com a criação da ZPE do Agreste. O senhor poderia explicar mais sobre isso? Claro. Como eu falei aqui no início, Caruaru precisa retomar o seu desenvolvimento econômico. E essa retomada, ela passa necessariamente pelo entendimento de que nós aqui somos líderes do Agreste. Nós vamos colocar para funcionar o Comitê Gestor Regional, o Comitê de Desenvolvimento Regional, e Caruaru vai puxar esse desenvolvimento do Agreste. Nós temos aqui uma excelente oportunidade muito próxima, que é a passagem da Transnordestina pelo Agreste, ali em Agrestina. Quando eu falo em ZPE, o que é uma ZPE? Uma zona de processamento de exportação, uma área de livre comércio, onde não tem impostos e que vai permitir abrir as portas do mundo para Caruaru. A governadora Raquel Lira, sendo de Caruaru, é uma grande oportunidade. Inclusive, eu já faço aqui questão de solicitá-la, neste momento, que peça ao governo federal, porque é o Ministério da Fazenda aqui do plano que cria a ZPE, que peça a criação de uma ZPE aqui. Por quê? Com a passagem da Transnordestina em Agrestina, a gente pode reivindicar ao governo federal uma plataforma ferroviária em Agrestina, ou seja, fazer o trem parar lá. E é toda a capacidade de produção de Caruaru e de toda essa região segue para a Suape através da Transnordestina, e de Suape ganha o mundo. Eu não escuto nenhum outro candidato falar sobre isso aqui. A gente não pode discutir Caruaru, repito, apenas de forma pequena. Me perdoe se alguém aqui pensa diferente, mas eu olho para Caruaru como uma cidade que tem potencial ainda mais para crescer, uma cidade que tem potencial para puxar e ser a locomotiva do Agreste. E nós temos essas possibilidades muito próximas da gente. A passagem da Transnordestina com a ZPE, a Zona de Processamento e Exportação, que vai permitir a produção de Caruaru ser levada ao mundo através do Suape. Então, quando eu falo de ZPE, estou me referindo a essa questão. Candidato, não se discute mais o papel da mulher no trabalho. É bem aceito, ela faz uma ação muito forte, mas ainda precisamos avançar na liderança da mulher. Caso eleito, como você imagina o papel da mulher no seu governo? Vânia, muito obrigado pela pergunta, pela participação aqui nessa sabatina. A mulher, ela tem demonstrado muita força em todos os segmentos da sociedade e de uns anos para cá, principalmente na política. Nosso partido tem como presidente do PL Mulher, Michele Bolsonaro, que tem acompanhado principalmente a nossa campanha aqui em Pernambuco. E ela, foi um pedido dela que a gente tivesse aqui uma mulher na nossa vice. Eu disse a ela que antes dela pedir, já era a intenção nossa ter uma mulher como forma de simbolizar a nossa defesa e o nosso respeito pela participação e pela presença da mulher no nosso governo. Nós entendemos que a presença da mulher, ela é fundamental a partir do instante em que uma mulher entende a dor da outra muito mais do que um homem. Quando a gente tem essa percepção, tudo fica mais fácil. Cuidar da mulher, o aspecto da saúde, nós temos aqui uma deficiência muito grande no atendimento à saúde da mulher. Eu tenho ouvido relatos, Ivânia, por onde passo, de que gestantes não têm um acompanhamento devido pela rede municipal de saúde, não conseguem fazer um pré-natal decente porque falta
esse acompanhamento mais de perto, faltou uma política pública social que foque nas mulheres, que valorize as mulheres. As mães atípicas também têm uma grande dificuldade. A Luciana está aqui, não deixa de mentir, ela que é presidente do MONG, que trata exatamente sobre essa questão. Na educação, a gente tem o dever de fazer a inclusão ainda mais forte das mulheres. Por exemplo, eu tive aqui uma emenda destinada para a prefeitura a capacitação das mulheres artesãs, lá no Alto do Moura. Infelizmente isso não andou, porque a atual gestão não teve a capacidade de executar a licitação. Ele foi perdido. Mas o que eu quero demonstrar com isso é que, mesmo como deputado, eu já tenho isso em mente, que a mulher precisa ser valorizada em todos os aspectos, principalmente na gestão pública. A gente tem aqui no nosso programa de governo uma preocupação, nós tivemos essa preocupação de incluir, e aí eu vou ter a oportunidade de falar aqui na questão da segurança, sobre a questão da Maria da Penha. Nós vamos ter uma política pública na Secretaria da Família e Proteção Social que vai ter um foco exclusivo também para as mulheres. E eu não tenho a menor dúvida de que a nossa gestão será a gestão que mais vai atender, mais vai acolher e mais vai ter a participação das mulheres em todos os seus aspectos. Bom dia a todos, bom dia, candidato. Em relação à geração de emprego e renda, no seu plano de governo, sente falta de ações voltadas para os dois principais motores da economia de Caruaru, que são o comércio e serviços. Ambos são responsáveis por mais de 80% dos empregos e da renda gerada. Caso o senhor seja eleito, quais são seus projetos para esse segmento, incluindo também a educação voltada para a profissionalização? Olha, nós apresentamos na Justiça Eleitoral, por ocasião do registro da nossa candidatura, um esboço do nosso programa de governo. O programa de governo ele é atualizado diariamente. Ele é atualizado nos diálogos, nas ruas, ele é atualizado nas conversas com os segmentos e, sobretudo, num momento como esse que nós estamos vivenciando agora. Então, o nosso programa de governo, ele abrange, sim, e tem um foco muito direcionado ao desenvolvimento econômico. É sobre isso que eu tenho falado desde o começo dessa sabatina. Quando eu falo em trazer para Caruaru a criação de uma ZPE, quando eu falo do aproveitamento da Transnordestina passando aqui do lado em Agrestino, eu falo em capacidade de produção, em ampliar a capacidade de produção da cidade de Caruaru, puxando o desenvolvimento do Agreste. A gente não pode olhar simplesmente para Caruaru como uma ilha, porque ela não é uma ilha. Caruaru é a líder dessa região. Então, a geração de emprego e renda, o fortalecimento do comércio e do setor de serviços é prioridade da nossa gestão e nós iremos buscar transformar essa realidade, ampliando a capacidade de geração de emprego e renda, sobretudo também com um olhar direcionado para a industrialização. Como você falou, a mola mestre aqui é comércio e serviço, mas a gente não pode deixar de lado a agricultura, a gente não pode deixar de lado também a industrialização. Os distritos industriais aqui em Caruaru, lamentavelmente, eles não vêm cumprindo o seu papel como deveriam. A gente tem aqui áreas, por exemplo, que estão abandonadas, onde deveríamos ter indústrias movendo, trabalhando, gerando emprego, gerando riqueza para Caruaru. Nós iremos ter esse foco e com um foco primordial, porque é pelo emprego que vem o progresso, é pela geração de renda que vem o progresso, é pela retomada da discussão da Feira da Sulanca que vem o progresso, é pelo incentivo, é pelo investimento na mão de obra local que vem o progresso. Tudo isso é prioridade do nosso programa de governo e será prioridade da nossa gestão. Melhoria de infraestrutura, e a gente sabe que os recursos são fundamentais para que possa chegar a soluções, e quando se depende dos recursos unicamente do município, são difíceis. Para que haja obras estruturadoras em termos de mobilidade urbana, em termos de infraestrutura da área industrial, qual seria o posicionamento do candidato em relação à obtenção desses recursos
e quais as áreas prioritárias na melhoria de infraestrutura do município? Olha, se Caruaru fosse um corpo humano, eu diria que a área de infraestrutura está com câncer. Câncer em estado terminal. Porque eu tenho visto, nesses primeiros dias de campanha, uma realidade que é assustadora. Quando eu estou na periferia e estou vendo o povo na lama, aquilo ali é falta de infraestrutura. É culpa de quem passou e não olhou para a infraestrutura desses bairros. Saneamento não tem, pavimentação não tem. E o que fazer para corrigir esse erro do passado? Olha, focar na execução de obras, na execução de soluções para essas comunidades. Praças estão abandonadas, precisando de uma requalificação. Isso é infraestrutura. O centro da cidade carece de uma intervenção urgente de infraestrutura. E de onde vem esse recurso? Essa é a parte principal. Eu sou deputado federal há 6 anos. A experiência que eu adquiri como parlamentar me permite dizer que nós vamos ter a melhor condição de atrair recursos para cá sem endividar o município. Hoje o Congresso Nacional é um dos grandes parceiros de qualquer gestão, de qualquer prefeito, de qualquer governamento. Pernambuco tem 25 deputados federais. Cada deputado hoje tem em torno de 50 milhões de emendas parlamentares para destinar aos seus municípios por ano. Por ano. 50 milhões por deputado e por ano. Veja, isso é muito dinheiro. Muito dinheiro que não está chegando aqui em Caruaru. E não chega por uma razão muito simples. Falta de iniciativa do prefeito. Caruaru teve, nessa última eleição, os 25 deputados federais votados aqui. Nunca o atual prefeito chegou lá em Brasília para fazer uma reunião para a bancada. Juntar todos os 25 e dizer, olha, vocês todos aqui, sem exceção, foram votados em Caruaru. Esses são os projetos prioritários da nossa gestão. É isso que a nossa cidade espera agora de vocês. Um encaminhamento de emenda parlamentar. Hoje tem as emendas que são chamadas emendas PIX. Liberou lá, empenhou, chega aqui, chega, é como se... É a emenda PIX. O que é isso? É dinheiro na conta direta da prefeitura. O prefeito recebe esse recurso sem a necessidade de endividar o município fazendo empréstimos que vão trazer uma alta carga de juros em 10, 20, 30 anos. O dinheiro está em Brasília. Eu sei o caminho para buscar, eu vou buscar, vou trazer e vou fazer. Eu, inclusive, curiosamente, hoje de manhã fui no portal da Câmara olhar o que é que o senhor tinha mandado para Caruaru. No portal da Câmara, nesse ano 2024, o senhor já aprovou as emendas no orçamento da União de 11,2 milhões para cumprir meta da saúde em Pernambuco, 6,3 milhões em transferências especiais para o estado de Pernambuco e 5 milhões em transferências especiais para o município de São Caetano. Eu não veio nada individuado diretamente para Caruaru, posso não ter localizado. Com base nesses dados, candidato, o que o seu atual mandato como deputado federal, já é o segundo que o senhor está como deputado federal, portanto, pegou o governo do Bolsonaro, que era seu aliado, e agora está com um outro governo, mas o senhor ainda é deputado. O que é que os seus 2 mandatos fizeram por Caruaru até agora? E eu gostaria que o senhor pudesse apresentar para o eleitor, para que a gente entendesse melhor essa contribuição sua para a cidade. Obrigado pela pergunta, professor Marconi. Olha, no meu primeiro mandato como deputado, eu tive aqui a prefeita Raquel Lima. Com Raquel na prefeitura, nós destinamos para Caruaru mais de quase 25 milhões de reais em diversas obras. A agricultura, através do implemento de máquinas para a recuperação de estradas, para a saúde, para o social, para a educação, construção de 2 creches. Foram recursos de emenda parlamentar e foram recursos conseguidos no governo federal de RP2, que é uma outra modalidade que o parlamentar tem, que o Congresso Nacional tem, para fazer essa destinação. No atual mandato, de fato, o senhor está extremamente correto, não houve um centavo destinado para Caruaru, porque eu não recebi nenhum projeto do prefeito.
eu trato o dinheiro público com muita seriedade. Emenda parlamentar para mim é algo muito sério. Eu estou há 6 anos em Brasília, você não tem sequer uma suspeita de malversação, de mau uso das minhas emendas parlamentares, porque todas elas são fiscalizadas a partir do momento em que começam a serem executadas. E por que eu fiscalizo? Porque existe projeto. Eu só mando emenda parlamentar mediante projeto. O prefeito Caruaru não teve a capacidade, desde o momento em que assumiu até hoje, de apresentar sequer um projeto. Estou falando de 1, de 2, de 3, não estou falando só de 1. Um projeto sequer ele me apresentou. Isso é incompetência de gestão. Eu quero aqui trazer um exemplo muito claro. Comecei essa sabatina dizendo que Fernando Bezerra Coelho, lá em Petrolina, disse que passou Caruaru, que Petrolina deixou Caruaru para trás. Sabe quanto o prefeito de Petrolina conseguiu arrecadar durante o governo Bolsonaro, sem contrair um centavo de empréstimo, mais de 300 milhões de reais. 300 milhões de reais. Por isso que Petrolina desenvolveu e Caruaru ficou para trás. Mas a gente vai retomar isso. Mais 1 minuto, portanto, para o professor. Não, continuando esse argumento sobre atração de investimentos, né? Todos sabemos que a LOA do ano que vem já prevê, a LDO já colocou lá como indicativo 409 milhões de dívidas da cidade para o próximo prefeito. O senhor disse que sabe o caminho, a mina de ouro, onde é que está o dinheiro para trazer para a cidade, e eu pergunto como é que o senhor vai fazer para administrar essa dívida e ao mesmo tempo melhorar a capacidade de pagamento do município, atraindo esse recurso com os convênios com o governo. Olha, a dívida tem que ser paga do jeito que ela vem sendo. O município tem a condição de se contrair o empréstimo, o banco antes de conceder o empréstimo, ele analisou a capacidade de endividamento do município, a capacidade de pagamento que ele tem. Pagar essa dívida aí nós vamos pagar. Agora, é uma coisa que trava o município. O dinheiro que está se usando para pagar essa dívida poderia estar se usando para investir na infraestrutura, para investir em outras áreas do município, na cultura, na agricultura, no social. Que Caruaru, lamentavelmente, tem uma política social muito defasada e a gente quer recuperar isso. Mas nós vamos ter o Congresso Nacional como nosso principal meio de busca de recursos para Caruaru. Eu sei o caminho, professor. Eu estou lá, eu sei onde chegar, eu sei como chegar num gabinete de um ministro. Eu consigo abrir portas em Brasília, independente de quem está à frente do Palácio do Planalto. Tenho uma relação muito boa com muitos ministros que são deputados. Um ministro que eu tenho uma convivência, tive no primeiro mandato e continuo tendo agora. Ministro que a gente se encontra num restaurante. Eu sei chegar, por exemplo, lá no gabinete do ministro Renan Filho, e apresentar um projeto e chegar lá com ordem de grandeza desse projeto, chegar lá com tudo pronto, assim como outros municípios aqui fazem, perto da gente, e conseguir o recurso sem endividar Caruaru. É isso, e trazer o dinheiro necessário para que a gente possa fazer as entregas necessárias, as entregas que nós estamos firmando compromisso agora na campanha. Eu serei o prefeito que mais vai trazer recursos para Caruaru, pela experiência que tenho em Brasília ao longo desses 6 anos e com o apoio do meu partido, que é o maior partido do Brasil. Nada na Câmara passa hoje sem que se sente com o PL. Então o nosso partido tem esse protagonismo político no país e isso, consequentemente, vai nos permitir trazer mais investimentos para cá. Candidato, a temática da sua campanha, um dos carros-chefes, talvez o principal, seja os apoios. O apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e as suas bases, a sua temática de direito. Eu vou trazer um ponto, candidato, nós já tratamos sobre isso em algum momento na CBN e gostaria de ampliar aqui. Em 2021, tem um evento parecido com o que nós temos aqui, certo? Que é assim, lá no Recife, o presidente, na época, Jair Bolsonaro, colocou o ministro Tarcísio do Viva Voz para falar sobre a rodovia entre Caruaru e Santa Cruz, a rodovia da confecção, claro. Que na época tinha um grave, certo, de convênio com o Estado, mas que mesmo assim o ministro Tarcísio anunciou para o início do ano seguinte, que seria 2022, que o governo federal ia retomar essa obra. A minha pergunta é, como é que o senhor assegura agora, estando candidato a prefeito de Caruaru, que o eleitor pode ter segurança de que as suas propostas serão concretizadas, de que essa sua base de apoios é importante, é relevante e vai fazer com que Caruaru avance, considerando que nesse exemplo essa obra não foi retomada e não foi cumprida?
Olha, você me traz para cá uma questão muito importante de se falar. É quando a política, ela invade a seara administrativa. Você falou aí da BR que liga agora a Santa Cruz, mas eu queria dar como exemplo também aqui a 423. A duplicação da 423 que vai de São Caetano até Lajeado, ela foi alvo de constante investida do nosso mandato. Nós asseguramos em Brasília a licitação dessa obra, desse primeiro lote, junto com o presidente Bolsonaro. Tudo caminhou até chegar na CPRH, que é o órgão do governo do Estado. E por uma questão meramente política, o governo do Estado sentou na CPRH, na licença ambiental, não concedeu a licença ambiental e o presidente Bolsonaro não conseguiu avançar na obra por essa razão. A legislação estabelece que a obra só começa quando tem a licença ambiental. Estou dando esse exemplo da 423, mas é um exemplo também que vale para outros casos. O que aconteceu aqui foi exatamente isso. Eu estive com o ministro Tarcísio na época, por diversas vezes, tratando dessa BR, a duplicação da 104. Ele dizia, olha, nós estamos prontos, a nossa parte está feita. Agora a gente tem que aguardar o governo do Estado fazer essa prestação de contas junto ao TCU, porque a gente só consegue avançar, liberar um novo lote, quando esse imbróglio for resolvido. Então é muito fácil hoje para quem é governo do Estado dizer, o presidente não fez, mas não fez por quê? Porque houve um entrave da própria gestão estadual, nesses dois casos que eu estou citando. Então, disposição para fazer, Bolsonaro teve para fazer. E conosco, aqui na Prefeitura, nós vamos ter amplo diálogo com todas as esferas administrativas, seja no governo do Estado, com a Raquel Lira, seja com o governo federal. Candidato, para reforçar a pergunta, só reforçar também os pontos, certo? Que o ex-presidente passou pela obra 2 vezes de moto e durante o seu governo, o senhor era deputado federal, ele anunciou, né, que iria realmente retomar com as informações que tinha no governo. A minha pergunta agora é a seguinte: considerando que nesse caso o senhor coloca o ambiente político como Estado, certo? Como perigoso, né? O senhor coloca ali que os adversários não fizeram porque essa obra fosse retomada. O senhor se propõe a ser prefeito de Caruaru, o senhor não tem alianças com o governo do Estado, o senhor não tem alianças com o governo federal. Como é que o senhor avalia, então, o ambiente político para a partir de 2025, caso o senhor seja eleito? Olha, da mesma forma que Bolsonaro anunciou que iria fazer, também anunciou que iria fazer a 423. E o problema foi exatamente o mesmo. É tudo uma questão de esclarecimento aqui. Né? As obras federais elas não avançaram nesses dois aspectos por conta do governo do Estado à época. E com relação à sua pergunta atual de como eu vou governar Caruaru se não tenho aliança com o governo Raquel Lira, olha, eu discordo, quero dizer a você que eu discordo disso. Eu não tenho aliança hoje eleitoral com a governadora Raquel Lira. Mas a hora que eu preciso ser atendido no Palácio, eu sou atendido por ela, sou atendido pelo secretário dela e muito bem atendido. Eu tenho uma relação hoje institucional, como sempre tive, desde quando ela era prefeita aqui. Eu acabei de dizer que eu destinei mais de 20 milhões de reais para o governo dela e ela não me apoiou politicamente. Ela não pediu voto para mim quando eu fui candidato. Também isso nunca foi colocado na mesa. Eu nunca condicionei apoio à gestão dela aqui enquanto prefeita a apoio político. Da mesma forma agora, ela como governadora, eu tenho destinado emendas para o governo do Estado, sobretudo para a saúde, tenho uma excelente relação com ela, trato das demandas de outros municípios. Eu como deputado federal tenho apoio hoje de 8 prefeitos e sempre existem demandas desses municípios, eu ligo para ela me atende, os secretários me atendem, o secretário Túlio, eu praticamente toda semana estou falando com ele. Então eu tenho uma excelente relação com o governo do Estado, apesar de não ter um apoio político, por uma questão partidária. Ela tem um candidato dela, eu respeito, e eu tenho a minha plataforma de campanha focada, sobretudo, na direita e com o apoio do nosso líder maior, que é o presidente Bolsonaro. Com relação ao governo federal, também disse aqui a minha excelente relação com ministros de pastas importantes. Tenho acesso, tenho amizade, tenho conhecimento, sei como chegar e tenho certeza que o presidente da República não vai penalizar Caruaru simplesmente porque o prefeito é adversário político. Ele já tem demonstrado isso no trato com Raquel Lira. Ele não dá as costas à Raquel Lira e não apoia a Raquel. Raquel, o candidato a governador de Lula não será Raquel e ele tem tratado com respeito e com respeito institucional. Na política, candidato, e na gestão pública, duas coisas são fundamentais: previsibilidade
e liderança. Pouco tempo depois da sua convenção, o senhor propôs a sua vice com o pedido da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Quais foram as razões dessa troca e como é garantir, caso o senhor seja eleito prefeito de Caruaru, o senhor faça mudanças em sua eventual gestão por interferência externa até do seu partido? Quando o secretário não está dando certo, a gente troca. Isso é montatinho, você saber liderar. Não é porque ele foi nomeado secretário que tem que ficar os 4 anos no governo, se não der conta do recado sai. Isso é perfeitamente natural. O que houve no início da nossa campanha foi apenas um ajuste ali na chapa proporcional. A gente precisava ter alguém que tivesse um acesso maior à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro para ser uma puxadora de votos ali na nossa chapa proporcional e assim ter a possibilidade de garantir pelo menos uma vaga para a mulher na Câmara de Vereadores. E aí a gente encontrou em Adélia essa possibilidade, né, dada a relação ali que ela estabeleceu com Isabel Kisa, com a própria Michele Bolsonaro. Houve essa reunião, esse encontro em Brasília, isso ficou acertado, a gente fez a troca de forma muito natural. Não vejo isso como algo que vai comprometer a gestão, seria sei lá, não sei nem adjetivar uma colocação como essa. Mas isso não compromete em absolutamente nada. A nossa campanha está seguindo firme, a campanha mais bonita hoje que está aí nas redes sociais. Essa mudança provocou um certo atraso, sim, na nossa produção de material. Ainda ontem tivemos uma decisão da Justiça nesse aspecto, então houve esse atraso. Mas acredito que de hoje para amanhã nossa campanha já vai estar, se não com o volume esperado, planejado no começo, mas até o final da semana nós vamos estar com a maior campanha nas ruas de Caruaru. Essa mudança não interferiu em absolutamente nada na campanha, sequer vai interferir na gestão. Falando agora um pouco sobre a Câmara aí, caso o senhor seja eleito, o senhor terá uma Câmara adversa, possivelmente majoritariamente eleita por palanque da oposição. Como o senhor vai trabalhar para manter uma base, formar uma base, evitando o tomar lá da cá, tão criticado até pelo seu partido? Diálogo é a ferramenta principal, é o instrumento principal de qualquer esfera de poder. Eu sou legislador há 6 anos, tive um excelente diálogo com o governo Bolsonaro, do qual eu era aliado, e sou aliado dele, mas era aliado do governo, e tenho uma excelente comunicação com a atual administração federal. Em relação, por exemplo, ao pagamento das emendas parlamentares, teve deputado do PT que não recebeu até o início do período eleitoral pagamento de emendas que eu recebi. Isso é fruto da minha relação institucional. A questão política, ela é totalmente diferente. Cada um tem o seu lado, cada um tem a sua defesa, cada um tem a sua forma de fazer. Política e relação institucional são duas coisas totalmente diferentes. Eu vou governar em constante diálogo com a Câmara de Vereadores. Não quero crer que isso será empecilho. Nós, inclusive, teremos habilidade para trazer vereadores que não serão eleitos na nossa base para dialogar com o governo, para estarem juntos com o governo, para serem parceiros do governo. Eu tenho certeza que a nossa relação será muito diferente de outros que já passaram, que trancaram as portas da prefeitura para os vereadores, que não atendiam os vereadores, que não recebiam os vereadores. Nós vamos fazer diferente. Eu não vou governar com distinção de vereador que é do partido A ou do partido B. Todos eles serão eleitos pelo voto popular, todos eles irão representar uma parcela significativa do eleitorado de Caruaru, todos eles terão o nosso respeito. Eu sou um democrata, eu não tenho dificuldade nenhuma de dialogar com membros de outro partido, representantes de outro partido, principalmente sendo prefeito. Eu não vou fechar as portas para vereadores de outras legiões. Muito obrigado, portanto, candidato. Obrigado também a Elielson pela pergunta. Você que está nos acompanhando agora pela Rádio CBN Caruaru, pelo G1 Caruaru e Região e pelo CNF, fique aí com a gente. Daqui a pouco, no próximo bloco, teremos um momento em que haverá perguntas das entidades de classe e também dos analistas com temática livre. Daqui a pouco a gente volta logo depois do intervalo. Do que está na cabeça do político, ele tem que ter essa percepção de conversar, de dialogar, de abrir caminhos, de construir pontes,
estabelecer diálogos, é assim a gente vai fortalecer o aspecto industrial de Caruaru. O senhor fala em armar e capacitar a Guarda Municipal. Este é um assunto polêmico e pode gerar desconforto por parte da população. Como deverá ser esse preparo? Por quanto tempo, com quais recursos? Haverá avaliações psicológicas, treinamentos, formação de que nível? Olha, o principal desconforto hoje na população de Caruaru é a insegurança. É o medo de sair de casa sem a garantia de que vai voltar sem ser assaltado. Esse é o principal desconforto. Segurança pública é dever de todos. Responsabilidade do Estado, mas é dever de todos. O prefeito de uma cidade como Caruaru, ele tem que ter coragem para enfrentar esse tema com altivez. Por que eu falo em armar a guarda? Vou dar aqui alguns exemplos que vão me ajudar a fazer essa explicação. Eu, como deputado federal, fui chamado por um grupo de moradores do Luiz Bezerra Torres. Esse deputado aqui, a gente não aguenta mais tanto assalto, homicídio, tráfico municipal. Para a viatura da Polícia Militar chegar lá, é uma luta, porque o acesso é ruim, é longe, é distante. Acontece um crime lá, a polícia chega meia hora, uma hora depois. E aí eu procurei o secretário de Defesa Social na época, o doutor Ocupado, levando essa demanda da população, que era a implantação de uma base da polícia lá, da Polícia Militar. O secretário me disse, deputado, a gente não faz mais isso, a Polícia Militar não faz mais isso. Então, se a PM não faz, ou seja, se o Estado não faz, porque não pode fazer, a Prefeitura tem que fazer, tem que assumir essa parte. Armar a guarda é potencializar esse mecanismo de enfrentamento a essa questão da violência. Porque a guarda armada ela pode atuar como uma espécie de polícia municipal sem necessariamente ter essa nomenclatura, mas atuando ali nos crimes de menor potencial ofensivo, como já acontece na GCM de São Paulo. O secretário de Segurança de São Paulo, capitão Henrique, é meu amigo pessoal, deputado federal, foi vice-presidente da Comissão de Segurança comigo, e nós temos dialogado bastante sobre isso. Ele, inclusive, me ajudou a fazer essa formatação do nosso programa do governo no aspecto da segurança. Ele disse, olha, se não fosse a GCM aqui, a Polícia Militar teria muitas dificuldades. Então a GCM hoje é referência. Quem assiste Brasil Urgente, não dá tenda, quem assiste o Cidade Alerta, todo dia vai ver, todo dia nesses programas policiais se falando em GCM. GCM prendendo, GCM fazendo a prevenção do crime. Por que não fazer isso aqui? Nós vamos armar, mas não é simplesmente colocar uma pistola na cintura do guarda municipal. É ter uma escola de formação continuada, um ano inteiro, com estande de tiro, com sala de aula, com treinamento de inteligência. Nós vamos ter aqui uma formação semelhante à formação da Polícia Militar. Seria irresponsabilidade simplesmente dizer, vou armar, colocar um revólver ou uma pistola na cintura do cara e jogar esse cidadão, esse agente municipal na rua sem nenhum preparo. A gente tem que fazer segurança, mas tem que fazer isso com responsabilidade. E essa é a nossa proposta. Armar e colocar uma escola de formação continuada com todo o treinamento para todos eles, inclusive com viaturas novas, armando o efetivo, ampliando o efetivo e criando essas bases comunitárias, formando um cinturão de segurança em toda a Caruaru. Candidato, o senhor tem representado uma candidatura focada num público mais conservador. Ao longo da campanha, inclusive, já deu algumas declarações de que na sua gestão não haveria apoio, por exemplo, a iniciativas ligadas à comunidade LGBT, entre outras temáticas. No eventual governo seu, eu lhe pergunto como é que vão ocorrer todos esses aspectos culturais, né, as festas do Caruaru, prévia do Carnaval, São João, etc. Como é que o senhor vai lidar com essa questão? Não entendi a pergunta, professor. Festa em relação ao LGBT? Em relação à temática de conservadorismo da sua falta de e os aspectos de cultura popular que muito envolvem esse tipo de público e outras iniciativas. Bom, nós vamos passar a contar a partir de agora, por tentar a resposta do candidato Fernando Rodolfo. Vamos iniciar, pode conversar. Pode ficar ali, é só afastar um pouquinho. Quando eu me referi à comunidade LGBT, eu quis dizer que nós não teremos recursos públicos do município investidos em políticas públicas para essa comunidade, mas o respeito à diversidade tem que prevalecer. Né? A gente não está aqui discutindo isso, é apenas uma modalidade de gestão. Não vamos ter dinheiro público investido nisso, mas os eventos,
a participação deles, a presença deles, inclusive, na gestão. Isso não se discute, é uma questão de humanidade, né? Não estamos aqui discriminando a opção sexual de ninguém. A nossa bandeira é muito clara. Eu, como candidato de direita, defendo isso, e a gente defende que o dinheiro público deve ser investido em outras áreas e não, por exemplo, em políticas públicas de favorecimento à comunidade A ou B ou LGBT. Agora, as festas, os eventos vão acontecer, e a gente quer fazer aqui, professor, uma nova forma de gerir esses eventos, utilizando cada vez menos dinheiro público, colocando cada vez mais a iniciativa privada, porque a gente vai poupar o dinheiro público para investir onde tem que ser investido. Eu não consigo explicar. Lá na Vila Cipó, quando eu estava ontem, a dona Regiane, que me recebeu muito bem na casa dela, que ela sai de casa, pisa na lama, que ela tem que acordar 4 horas da manhã para pegar uma ficha no PSF. Eu não consigo explicar para essa mulher que eu pego dinheiro público, R$1,5 milhão para pagar um artista que se apresenta por 2 horas, no máximo, numa festa de São João. Isso está errado. Dinheiro público tem que ser colocado onde as pessoas precisam. Dinheiro público tem que ser utilizado para resolver problema da população. Festa a gente faz, vamos ter que usar, vamos usar, mas cada vez menos, assim como outras cidades já fazem. Sorocaba, por exemplo, no interior de São Paulo, faz grandes eventos sem gastar um centavo público. Por que pode ir lá e não pode aqui? Essa é a questão. Professor Martão. Continuando o tema de São João, o candidato Fernando Godot, uma das críticas que se tem feito ao modelo que foi adotado nos últimos anos diz respeito exatamente a essa questão de atração de investimento privado e a própria privatização do espaço da festa. Tem ali um pedaço, a metade da frente do palco, já foi falado sobre isso, o camarote privado, a estratificação social com vários camarotes sendo vendidos, os ingressos numa área que é uma festa pública. Como é que o senhor vai administrar esse modelo de festa, eventualmente num governo que inicia no ano que vem? Nós vamos preservar o espaço público para a população de Caruaru. Quando eu falo em trazer mais investimentos na iniciativa privada, não é privatizar o espaço onde as pessoas vão assistir às festas. É exatamente a divulgação de marcas, é a exclusividade na divulgação de marcas, é o patrocínio de atrações atendendo aos critérios estabelecidos pela gestão. Tudo isso dá para fazer. A gente não está falando aqui de uma festa que está nascendo agora, que ainda precisa passar por um período de experiência para atrair grandes investidores. Pelo contrário, o São João de Caruaru é um produto consolidado, é conhecido no Brasil inteiro, existe essa marca já acreditada a Caruaru, e a gente está lá fora. Quando você pergunta, conhece Caruaru? É a terra do São João, é a terra da feira, é a terra do boneco de barro. Então, essas 3 características precisam ser preservadas. O São João de Caruaru, no nosso governo, ele vai acontecer de forma ainda maior do que está sendo visto aí, mas ele vai acontecer da forma certa, gastando menos dinheiro público e priorizando ainda mais a cultura nordestina do forró. E eu não estou falando aqui só do forró tradicional, não estou falando aqui só do forró local, dos artistas regionais, eu estou falando que no nosso governo nós vamos priorizar o gênero musical do forró. Inclusive eu sou autor da Lei Luiz Gonzaga, que prevê isso, que 80% da verba pública utilizada para eventos juninos tem que ser utilizada para pagar cachês de artistas do gênero do forró. E como prefeito, claro que eu vou colocar isso em prática. Agora nós vamos ter aqui grandes artistas nacionais se apresentando, atraindo grandes públicos, mas prevalecendo a cultura do forró. São João de Caruaru, do governo Fernando Rodolfo, não vai ser micareta, vai ser São João. Então, nesse momento não é utilizado. Períodos sazonais como o carnaval, por exemplo, em que a população de Caruaru é meio que retirante. O senhor entende que há alternativa para isso? Alternativa para tudo, gente. Basta ter iniciativa, basta querer fazer, basta ter atitude de fazer. Nós vamos aqui retomar, vamos potencializar o período carnavalesco do Caruaru. Vamos fazer aqui um Natal também. Vamos ter esse calendário anual de eventos. Com relação ao autódromo, nós vamos requalificar, vamos investir, vamos trazer de volta a presença desses competidores, dessas competições aqui no nosso autódromo. Tudo que for para trazer incremento para o turismo, nós vamos fazer. Existe verba para isso, existe jeito de fazer para isso e existe, sobretudo, vontade política para fazer isso. Eu quero fazer um governo aqui diferente. Eu quero fazer um governo que vai devolver a autoestima ao povo de Caruaru, que vai devolver o orgulho de ser caruaruense sob todos os aspectos. Eu quero fazer o que eles não fizeram há 40 anos.
essas 3 famílias que vêm se revezando no poder e querem continuar a todo custo agora, elas vão ter uma resposta nas urnas, porque o povo cansou, o povo está querendo mudança, e a mudança de verdade é Fernando Godinho. Nós temos umas paradas de ônibus ali na rua do Caxias que tem atrapalhado muito tanto a movimentação das lojas como o trânsito de Caruaru. Muitas vezes os caras colocam o ônibus de um lado do outro e para o centro da cidade todo. E outro assunto é a revitalização que foi feita no centro da cidade. Ficou muito boa, ali no 15 de novembro, naquelas artérias ali, e esqueceram de locais de carga e descarga, de parar um carro, alguma coisa, não tem espaço nenhum. Muitas vezes a gente sabe que tem pessoas que têm problema de mobilidade, quer parar em frente de uma loja, de alguma coisa, e não pode. Já houve casos de vários carros de aplicativo que não querem para aquela região porque foram multados. Um minutinho que para o embarque e desembarque de alguma pessoa. Aí eu gostaria de saber do prefeito, do candidato a prefeito, se ele tem alguma sugestão como resolver isso aí, que eu acho que são 2 problemas relativamente muito simples para uma prefeitura resolver. Olha, a questão da mobilidade urbana é um problema que nós temos acompanhado em Caruaru crescer, é um problema que cresce a cada ano e simplesmente vai sendo colocado ali debaixo do tapete. A frota de automóveis de hoje, se a gente comparar com a frota de 20 anos atrás, a gente vai ver um crescimento exponencial. A frota cresceu, mas a estrutura do trânsito permaneceu a mesma. Naturalmente, isso vai gerar congestionamento, vai gerar um caos. E se nesses próximos 4 anos, o próximo prefeito de Caruaru não entender mobilidade urbana como uma prioridade, a gente vai ter problemas sérios lá na frente. Problemas de toda hora. De falta de estacionamento, de caos no trânsito, e tudo isso se resolve de uma forma: engenharia de tráfego. Temos que fazer aqui um novo projeto de engenharia de tráfego, fazer uma alteração no plano diretor, oferecer a Caruaru um novo plano de mobilidade urbana. E isso a gente faz ouvindo quem entende. É necessário, de imediato, se contratar um estudo de viabilidade de engenharia de tráfego. Eu poderia aqui falar, e certamente nós vamos fazer, mas eu poderia aqui dizer, vamos desapropriar algumas ruas, algumas áreas, vamos abrir rua, vamos fazer viaduto, vamos fazer ciclovia, vamos fazer corredor de ônibus e de táxi, vamos liberar a via direita do semáforo, como acontece já em muitas áreas dos Estados Unidos, como é uma ideia também que está sendo colocada agora na campanha de São Paulo. Eu poderia dizer tudo isso, mas seria coisa da minha cabeça. Quem vai dizer o que nós vamos fazer no trânsito do Caruaru para resolver o problema é um estudo contratado pela gestão que vai apontar de forma muito técnica e pontual o que é que precisa ser feito para resolver o problema. Uma coisa eu sei, não vai ficar do jeito que está, porque a frota vai aumentar, e é natural. Estava com o Bolsonaro aqui naquela carreata que a gente fez, e ele disse: Fernando, quantas motos tem aqui? Quando a gente foi ver, mais de 100 mil motos em Caruaru. É muita coisa. E há 20 anos não era assim. Então, cresceu, e todo mundo que governou Caruaru nesses últimos 40 anos, ou seja, quando eu digo todo mundo, estou falando de 4 pessoas, foram deixando isso para lá. Foram deixando, foram empurrando para a barriga, e a gente tem hoje uma bomba prestes a explodir, que é o trânsito. Vamos resolver. Nós vamos resolver com profissionalismo, com técnica e com atitude. Muito obrigado. 2 palavras. Olhando Caruaru para o futuro. A não liberação de verba por falta de projeto. Planejamento não é uma prática comum no serviço público. Como você pensa em organizar o planejamento, caso eleito, da sua secretaria, e com que equipe? A formação de um time é a principal característica de quem se coloca na posição de líder. E formar a equipe é, sobretudo, conhecer as potencialidades, o potencial de cada um que está contribuindo com esse projeto. E a gente não forma uma equipe para liderar um projeto de futuro sem ouvir, repito, volto a dizer aqui pela 3ª vez, essas entidades que estão aqui. Eu vou formar time ouvindo vocês, abrindo espaço para que vocês também possam indicar secretários do nosso governo.
a gente vai construir a solução do futuro de Caruaru a várias mãos. O gestor, ele se coloca apenas na posição de líder do processo, mas ele não é o dono da razão. Ele tem que saber ouvir. Essas entidades aqui representadas podem ter certeza que no nosso governo terão espaço, terão protagonismo e vão me ajudar a fazer o planejamento dos próximos 4 anos nessa gestão, mas sobretudo pensar Caruaru pelos próximos 10, 20, 30 anos. Nós vamos usar esse histórico aí como exemplo a não ser seguido. E a gente vai construir uma nova história. Buscar recursos, exige planejamento. E chegar lá em Brasília, simplesmente andar pelas costas de deputado e dizendo, deputado, o que é que tem para Caruaru? Aí, como o atual prefeito fez, a única vez que foi no meu gabinete, eu fiquei olhando assim, depois que ele saiu, eu disse, não é possível. O cara chegou aqui, deu tapinha nas costas e disse, o que é que tem para Caruaru? Ele é que tem que dizer, é ele que está com a gestão. É ele que está à frente da prefeitura. Ele é que tem que dizer, ó, preciso de tantos milhões aqui para fazer tal obra, o projeto é esse. Quanto você consegue colocar aqui, atendendo esse projeto? E foi isso que faltou. Não só comigo, faltou com os outros 24 deputados também, porque todos eles foram votados aqui. Recurso não falta. Tem que saber buscar, tem que saber pedir. E tem que saber a hora certa de fazer as coisas. É isso que ele não sabe fazer, por isso que o Caruaru está vivendo esse atraso. Então, olhar para o futuro significa olhar para todo mundo dar as mãos e dizer, olha, o nosso projeto em comum aqui chama-se Caruaru. Nós vamos transformar Caruaru, sobretudo, pensando no seu desenvolvimento futuro, na capital do conhecimento. É pelo conhecimento que a gente muda uma geração, é pelo conhecimento que a gente muda a história de uma nova geração que está surgindo. É trazendo faculdades, é trazendo instituições de pesquisa, é atraindo jovens do Nordeste inteiro para cá. Caruaru, no meu governo, vai ser a capital nordestina da universidade. Muito obrigado. E para a CBN, como o Danielson, que revelou um cenário até favorável ao senhor, então, praticamente dobrou a intenção de votos após a presença do presidente Bolsonaro aqui em Caruaru. Ao mesmo tempo que essa mesma pesquisa trouxe uma alta aprovação do presidente Lula na cidade de Caruaru, estabelecendo um teto assim, ao bolsonarismo que o senhor representa. Como furar essa bolha e se apresentar como candidato além do bolsonarismo também? Olha, primeiro fazer aqui uma pontuação sobre essa última pesquisa. Ela foi, em números práticos, muito animadora, porque não tenho conhecimento de nenhum candidato que tenha crescido 300% em 20 dias. O que aconteceu? Saí de 2 para 6 nessa pesquisa, da Simplex, mas já teve um que saiu ontem que eu estou com 8. Então, o nosso crescimento ele está acontecendo a cada rodada de pesquisas, né? É um processo natural. Eu vou ganhar a eleição e a gente cresce na hora certa. Eu estou vivendo um processo. A Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Essa é a palavra que eu trago para essa campanha. A vitória ainda está no final, mas a vitória é resultado de um trabalho. O crescimento nas pesquisas é resultado de um trabalho que é feito dia a dia, ouvindo as pessoas, ouvindo a reclamação, entendendo as angústias. É como um médico. Quando você vai no médico, a primeira pergunta que ele faz é: o que é que você está sentindo? Ele não vai adivinhar a sua dor. Ele não vai sentir a sua dor se você não disser. Ele não vai entender qual é o remédio certo para você se você não abrir a boca e dizer a ele o que é que está se passando na sua vida. E o político, ele tem exatamente essa obrigação de ouvir. Eu só consigo entender qual é o problema lá na Vila do Aeroporto, lá na Vila Cipó, lá na Vila Canaã, lá no Zé Carlos de Oliveira, se eu for lá e ouvir. É o que eu estou fazendo. Independente se a pessoa que está lá votou em Lula ou se votou em Bolsonaro, não me interessa. Interessa que eu vou ser eleito prefeito para resolver o problema dela. E é assim que a gente vai crescer. Não estou preocupado com pesquisa, para mim tanto faz. Que essas pesquisas que estão dizendo aí, para mim tanto faz. Eu sei que eu vou ganhar a eleição e a gente vai fazer isso da forma correta. Vereador, eu queria tocar no outro assunto, que é
falamos aqui, é a saúde. A saúde pública em Caruaru é diferente. Em Pernambuco, no Brasil, vive um momento de dificuldades. Eu queria saber do senhor quais são as prioridades, caso seja eleito, para essa área da saúde, que é uma área tão importante. E não adianta as pessoas quererem educação se não tem saúde para ir à escola, não adianta querer desenvolvimento econômico se não tem saúde para trabalhar. Olha, Elielson, só sabe o que é saúde pública quem dependeu dela a vida inteira. Eu venho de baixo, diferente de outros candidatos que nasceram em berço de ouro. Eu, Fernando Rodolfo, venho de uma família humilde. Eu sei o que é ir com a mãe para a porta de um hospital, para a porta de um PSF, esperar às 7 horas da manhã para pegar uma ficha e ser atendido. Eu sei o que é isso. Eu não estou falando de imagem que eu vejo ou de relatos que eu escuto. Eu estou falando de algo que eu vivi. Então, nossa prioridade aqui em Caruaru vai ser acabar com essa história de fazer as pessoas acordarem 4 horas da manhã para pegar uma ficha. A mulher me disse lá na fila do aeroporto, estava com dor de dente, teve que acordar 4 horas da manhã na sexta-feira para ir pegar uma ficha para ser atendido na terça. Isso é desumano. Só porque ela não tem condição de pagar um plano de saúde particular. Isso é desumano, isso vai acabar no governo. A gente vai criar aqui o programa Ficha Zero. Vamos acabar com essa história de ficha no PSF. Vamos estender o horário de funcionamento dos PSFs até as 22 horas. Isso já é permitido por decreto federal. Inclusive, o decreto assinado pelo ministro Mandetta. Nós vamos ampliar o número de atendimentos. As consultas serão feitas através de aplicativo. Consulta, marcação de exame, tudo isso vai ser feito através de aplicativo. E aquele que não tiver acesso ao aplicativo, ele vai chegar lá no PSF e vai ser atendido sem a necessidade de estar de madrugada para pegar uma ficha. O Marcão do Povo está ali, ele sabe o que eu estou falando. Ele mora do lado de um PSF. Chegue lá 5 horas da manhã. Você vai ver gente do mundo. Qualquer um que está aqui nesse ambiente aqui pode ir lá. Em qualquer PSF Caruaru, 5 da manhã, faça isso. E veja o que eu estou falando. Veja se é certo aquilo. Tem que acabar. Vamos criar aqui, construir a policlínica de especialidades, vamos construir uma policlínica pediátrica, policlínica da criança, um centro de diagnóstico municipal. Vamos acabar com essa história da mulher fazer um exame, esperar 6, 7, 8 meses para pegar o resultado por falta de equipamento. Nós vamos ampliar o número de médicos, ampliar a rede de atendimento à saúde e a gente vai, dessa forma, melhorar a vida das pessoas de Caruaru na saúde pública. Desenvolver centros administrativos e a gente tem conhecimento que aqui em Caruaru a prefeitura ela desenvolve atividades em mais de 60 imóveis. Isso traz uma despesa excessiva, muitos desses imóveis são alugados, você tem vigilância individual, você tem recepção individual e às vezes o cidadão vai resolver um problema na secretaria e tem que se deslocar para outra, para resolver um assunto onde você poderia, talvez, ter uma eficiência administrativa maior. O que o candidato pensa em relação a esse assunto? Nosso exemplo vai ser Jabotão dos Guararapes. Lá o prefeito Anderson Ferreira, ele levou toda a estrutura da administração para um complexo administrativo que virou modelo no Brasil. Eu lembro que Rodrigo Maia, quando era presidente da Câmara e veio aqui a Pernambuco, fez questão de ir lá conhecer aquele modelo que foi implementado em Jabotão. Ou seja, todas as secretarias funcionam num ambiente como se fosse uma área de telemarketing, né? Todas ali separadas por bairros. Os secretários trabalham ao lado do prefeito. É um modelo que traz redução de despesas para a administração pública, oferece maior agilidade na prestação do serviço público, melhor qualidade no atendimento ao cidadão que precisa ir a uma secretaria resolver qualquer tipo de problema e acaba com um problema muito sério que nós temos, que é do aparelhamento político. O que eu estou querendo dizer com isso? Que muitos desses imóveis alugados pertencem a aliados do prefeito, pertencem a algum vereador ou alguém ligado a qualquer vereador. E aí começa a farra com o dinheiro público. Ah, fulano de tal votou em mim, me deu tantos votos, ele tem uma casa para alugar. Vou alugar para ser um anexo de uma escola. Eu vou alugar para ser um posto de saúde. Eu vou alugar para ser um braço ali da Secretaria de Saúde, ou para ser um posto de atendimento da Secretaria de Ação Social. E aí começa o dinheiro público a correr pelo ralo. A gente vai acabar com isso, criando esse complexo administrativo. Foi um exemplo que eu tive
como eu disse, oportunidade de conhecer em Jaboatão, sei que funciona, e aqui em Caruaru nós vamos fazer isso. Vamos otimizar, melhorar o atendimento e otimizar os gastos da prefeitura com o aluguel de imóvel. Candidato, eu vou retornar ao tema de mobilidade urbana. Nós sentimos muita falta em Caruaru na conclusão do anel viário que foi iniciado e já tem vários anos que ele não teve continuidade. Nós entendemos que para ele continuar, ele vai passar por uma demanda maior de possíveis desapropriações e elevação do seu custo. Outra situação de Caruaru é a BR-104, que foi duplicada dentro da cidade. Se nós observarmos de cima, nós temos 40% da cidade de um lado, 60% do outro, com apenas 4 pontos de passagem de um lado ao outro da 104. Então, em um eventual governo do candidato, quais são suas propostas e quais serão suas realizações? Tanto a conclusão do anel viário, ou construções de novos anéis, como também ao trânsito, especificamente no trecho da BR-104, aqui em Caruaru. Olha, eu queria começar respondendo aí essa questão da BR-104. Ali do Hospital Mestre Vitalino até a Faculdade Nassau, a gente tem 5 quilômetros de rodovia. E nenhuma passarela. Mas isso eu tenho falado não é de agora. Eu tenho falado de muito tempo. Eu tenho colocado isso como uma necessidade urgente de Caruaru. Aquilo foi uma falha terrível. No projeto, quem fez aquele projeto não pensou nas pessoas. Eu vejo idosos, eu vejo gestantes se arriscando, atravessando ali, improviso, pulando aquela muretinha ali, com escada. Eu recebi uma carta uma vez quando eu estava na televisão, eu estou falando aqui de 2017, 2018. E uma senhora, ela disse que ela não consegue atravessar porque ela não consegue pular aquilo ali, ela ficava esperando um ônibus para ir de um canto para o outro. Quer dizer, não tem palavras para descrever isso, sabe? É não pensar nas pessoas. Eu, como deputado, o que é que fiz? Coloquei recursos, coloquei 4 milhões de reais para a construção de 2 passarelas. Seria uma ali na frente da rodoviária, uma outra ali no João Mota. Depois dessas 2 feitas, eu iria colocar mais 2. Só que o dinheiro ainda está no limite. Foram 2 milhões de emenda individual, mais 2 milhões de emenda trancada. Eu estava numa rádio agora, semana passada, e fui questionado com relação a isso. E mostrei lá o documento que recebi do DINIT, dizendo que o dinheiro está alocado na instituição. No entanto, problemas internos deles lá ainda estão impedindo a revolução do projeto. Eu, como deputado, eu destinei o recurso, eu não executo obra. E como prefeito eu vou cobrar da mesma forma. O prefeito também, ele não tem autonomia de construir passarelas. Se eu disser, como prefeito eu vou fazer, eu estou mentindo. Aquela área ali não pertence ao município. A menos que haja uma parceria, a menos que haja um convênio com o DINIT, isso a gente vai buscar naturalmente. Mas se não houver avanço nisso, lamentavelmente, é uma questão do DINIT. O dinheiro está lá, já tem dinheiro para isso, para fazer essa obra. Eu coloquei o dinheiro. Né? E aí é mais uma outra questão, quando fala de emenda aqui, coloquei dinheiro para isso, coloco dinheiro para o Hospital Mestre Vitalino todos os anos, coloco dinheiro para a Casa dos Pobres. Eu tenho feito meu papel, não coloquei na gestão, porque já falei por causa do projeto que não recebi. Mas com relação ao anel viário, nós vamos avançar nesse debate, se será naturalmente necessário uma reformulação do projeto. Aquele projeto que foi iniciado lá atrás, com certeza, que parou no tempo, com certeza hoje para retomar, vai ser um outro custo, vai ter uma outra necessidade de intervenção, e nós vamos avançar nessa discussão e vamos fazer. Candidato Fernando Rodolfo, a pergunta é sobre o meio ambiente. Nós temos uma situação na cidade de Caruaru, bem diferente de outras cidades aqui no Agreste, do Rio de Taquaritinga do Norte, né? Tem mais árvores, o clima é mais ameno, existe um ambiente, uma qualidade de vida melhor para os habitantes. Caruaru tinha uma dificuldade em não ter esses espaços verdes. Foram criados no passado alguns parques ambientais, a ex-prefeita criou a Via Parque, e a pergunta que ele faz é: como é a política do meio ambiente que o seu futuro governo vai desenvolver? Olha, nós temos que discutir o meio ambiente em parceria com as entidades do terceiro setor.
Por exemplo, Via Parque. Via Parque foi uma iniciativa da ex-prefeita Raquel Lira e praticamente abandonada pelo atual. A gente precisa concluir essas etapas da Via Parque que não foram concluídas e dar manutenção adequada para que o instrumento da Via Parque, para que esse equipamento ele possa atender de fato a sua destinação. Se você for ver a Via Parque lá ali, na área ali da Vila do Aeroporto, você fica impactado com o tamanho abandono. Simplesmente esqueceram, deixaram aquilo ali ao Deus dará, a gente vai reclamar. A discussão do Rio Pojuca é fundamental também. A gente tem aqui uma ONG que há muitos anos ela existe em função desse debate do Rio Pojuca. Precisamos sentar e dialogar com eles, colocar a gestão à disposição para os investimentos que forem necessários, buscar soluções administrativas. Eu trago aqui um exemplo, por ocasião dessa sua pergunta, de uma conversa que tive com o JHC, prefeito Marcelo. Aliás, eu queria até dizer aqui que, governando Caruaru, nós vamos ter o apoio, vamos ter a contribuição de grandes prefeitos. O JHC é o cara que transformou o Maceió, é meu amigo pessoal. A gente tem conversado bastante aqui sobre Caruaru, ele foi deputado comigo, e ele me disse me falou de um projeto muito importante lá no Sul, que é um robô que anda dentro da rede de esgoto, procurando os lugares onde tem obstrução. Quando o robô ele não avança, ele para, é porque aquela área ali tem uma certa obstrução. Ele manda um sinal de georreferenciamento, a equipe da prefeitura vai lá, desobstrui e com isso acontece o que? Evita os alagamentos quando chove. A Maceió hoje não sofre mais o alagamento por conta dessa iniciativa. Quer dizer, são iniciativas assim que nós vamos buscar também para o meio ambiente, mas sempre colocando o diálogo à frente. Ainda continuando esse tema, o senhor enxerga como o desenvolvimento do Parque de Serra dos Cavalos e o Parque da Lagoa, que está sendo concluído pela atual gestão lá no Alto do Moura, são equipamentos que vão ser novos, praticamente se colocam como legado do gestor Rodrigo Pinheiro, assim como o Zé Queiroz e a própria Raquel Lira tiveram as suas contribuições. Como é que o senhor vai enxergar daqui para frente esses equipamentos? Foram medidas assertivas, a gente tem que reconhecer o que é bom e manter, e valorizar, e estimular e colocar para funcionar. Ter atenção com aquilo, não é porque foi o atual prefeito que fez e eu ganhei a eleição, eu vou ignorar, eu vou deixar para lá, como ele fez com a Via Parque. A Via Parque foi a Raquel que fez, ele está destruindo. Como é que ele está fazendo isso? Abandonando, deixando para lá. Eu vou fazer diferente, porque ele fez de bom. O que ele conseguiu fazer de bom, o pouco que ele conseguiu fazer de bom, eu vou manter, vamos valorizar. O meio ambiente precisa ser encarado como um elemento primordial em qualquer problema de governo. Porque o meio ambiente ele é responsável, a valorização do meio ambiente é que vai nos garantir uma melhor qualidade de vida no futuro, principalmente. Investir no meio ambiente não é investir buscando um retorno a curto prazo. Investir pensando no futuro, nas próximas gerações. E eu tenho muita convicção disso que nós vamos focar também na nossa gestão. E repito, quem entende meio ambiente é quem lida com o meio ambiente, são ONGs, são entidades do terceiro setor, que estão muito mais preparadas do que a gestão pública para tocar essas políticas. E nós vamos trazê-los para dentro da gestão. Nós vamos conversar, dialogar, trazer as experiências que eles têm, ouvir outros prefeitos, conhecer outras experiências que deram certo em outros lugares e trazer para cá, porque gestão é isso. Eu não posso ter uma ideia simplesmente e apostar nela sem saber qual é a possibilidade que ela tem de dar certo ou não. Se eu tenho exemplos que já funcionaram em outros lugares e trazer para cá, eu tenho muita segurança de que vai dar certo aqui, porque deu certo lá fora. Isso é gestão. Eu viajei esse país inteiro, professor, nesses últimos 6 anos, conhecendo experiências administrativas que deram certo em todas as áreas. Por isso que eu estou me candidatando a prefeito, porque eu me sinto preparado para tocar os destinos de Caruaru pelos próximos 4 anos. Muito obrigado por estar aqui, nesse amplo diálogo com essas entidades que representam o setor econômico, o município principalmente, mas, sobretudo, de conversar com você que está nos acompanhando através das transmissões que estão sendo feitas aqui. Foi um momento muito rico, eu pude expor a minha indignação, por exemplo, com a perda de protagonismo de Caruaru,
quando eu pude justificar por que escolhemos esse lema para a nossa campanha, Caruaru, que é ordem e progresso, a cidade está em desordem total, a infraestrutura abandonada, seus moradores estão sofrendo, estão com a esperança da mudança nessa eleição, porque não aguentam mais sair de suas casas de madrugada para pegar uma ficha e serem atendidos no PSF, porque não aguentam mais estar convivendo com rato, barato, todo tipo de inseto, porque o esgoto a céu aberto está passando ali na porta dele, porque não aguentam mais o desemprego, e porque Caruaru não tem enxergado nesses últimos 40 anos essa perspectiva de mudança. E com isso por quê? Porque nesses últimos 40 anos só 3 famílias tiveram a oportunidade de governar essa cidade. Apenas 3. E se perdemos o protagonismo, a culpa é delas. Eu tenho certeza que aqui todo mundo vai concordar. Porque se não fosse, nós não teríamos perdido para a Petrolina agora. Se não fosse, nós não teríamos perdido para a Campina Grande lá atrás. Se não fosse, nós não teríamos discutido aqui tantos problemas que foram apresentados em Caruaru, no trânsito, na mobilidade urbana, no meio ambiente, na educação, na segurança. Se Caruaru tivesse bem, a coisa era diferente. Eu tenho certeza que essa eleição vai se decidir de uma forma muito clara. Basta comparar. Eu quero ser comparado com os meus adversários. Eu preciso ser comparado com eles. Porque o melhor voto é aquele que o eleitor vai à urna sabendo o que está fazendo. Eu quero ser cobrado depois de tudo isso. Porque nós vamos fazer um governo transformador. Nós vamos transformar Caruaru na capital do conhecimento. Nós vamos mudar a realidade dessa nossa geração, da próxima geração, não olhando para o passado ou para o presente que está aí e não funciona, mas olhando para o futuro. Porque é para frente, é lá na frente que está a Caruaru que nós desejamos. É lá no futuro que está a Caruaru mais justa, mais social e mais oportunidades para todos. Eu não vim aqui para ensinar ninguém, eu vim aqui, muito pelo contrário, com humildade, para dizer que nós aprendemos cada dia que passa. E é aprendendo na gestão que nós vamos fazer a transformação que Caruaru precisa. Fernando Rodolfo, 22, candidato Bolsonaro, vamos mudar essa realidade.